Senhor, irmãos, esta aqui é a segunda aula do nosso curso de grego, do grego bíblico. Aqui nós podemos ver o alfabeto para dar uma relembrada. A primeira aula foi mais um panorama da língua grega. Esta aqui a gente vai aprender sobre os verbos. Mas dando uma relembrada aqui nas letras do alfabeto: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, feta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. Cada uma dessas letras aqui, elas têm uma representação no português e respectivamente são A, B, G, D, E, Z, E, T, H, I, K, L, M, N, K, S, O, P, R, S, T, Y, P, H. Esse aqui ele é o CH com som de dois R's, PS, e esse é o ômega fechado, certo? Sobre a história do grego a gente já tratou na aula passada, e o que a gente vai tratar agora é sobre as terminações do presente e do indicativo ativo. O tempo é o presente, indicativo é o modo e a voz é ativa. Cada verbo ele possui pelo menos essas três características. Um verbo ele possui um tempo, que neste caso é o tempo presente. Ele possui um modo, que é o indicativo, e ele possui uma voz, que neste caso vai ser a voz ativa. Então, esse aqui é o tempo em que aparecem muitos verbos, e quando você vai procurar num dicionário, num léxico, eles vão aparecer nesta forma, tá bom? Presente do indicativo ativo. Então, como que eu sei distinguir um verbo do tempo presente para outro tempo? É pelas terminações em que ele leva. A característica dos verbos que se encontram no presente é a de continuidade de uma ação. Por exemplo, o verbo lego. Eu estou dizendo. Detalhe: a forma léxica de um verbo, ela não é um infinitivo no grego. O grego, ele usa a primeira pessoa do singular como a forma léxica de um verbo. Então, nesse caso, palavras nos quais são verbos, eles não serão traduzidos pelo infinitivo. Eles serão traduzidos pela primeira pessoa do singular. O verbo lego, que no português estaria no infinitivo, falar, no grego é conjugado como eu falo, tá? Neste caso aqui, eu dei este parêntese aqui para explicar o que significa essa continuidade. Eu estou dizendo. Geralmente a gente faz isso com o particípio, colocando essa terminação em endo aqui, é a terminação do particípio, mas a ideia aqui é de uma fala na qual eu estou fazendo e praticando no momento e ela é contínua. Então, é algo no presente e é algo que eu estou fazendo, tá bom? Nesse caso, eu digo ou eu falo. O modo indicativo é usado para expressar um fato, isto é, se algo aconteceu no passado, ou acontece no presente, ou ainda irá acontecer no futuro, é expressado no modo indicativo, pois é uma afirmação. Basicamente seria o modo da afirmação de coisas, como no caso desta frase: lege auto roi Jesus. Lege, ele é um verbo do presente do indicativo ativo conjugado na terceira pessoa do singular. Disse para ele Jesus.
Então, o sujeito da frase é Jesus. Então, vai ser traduzido da seguinte forma: Jesus lhe disse, tá? Jesus lhe disse. O sujeito ele vai ser traduzido primeiro. Então, Jesus lhe disse. Aqui eu coloquei de forma literal, disse-lhe Jesus, porque aqui é disse para ele Jesus, tá? Então, seria isso. Aqui é uma afirmação. Isso é uma afirmação. Jesus realmente disse isso. Então, vai ser posto aqui. Esse aqui é um exemplo de um verbo no presente com indicativo ativo da terceira pessoa do singular, ele. Então, disse, tá? A voz, nesse caso, deste verbo aqui, é ativa. Expressa que o sujeito da frase, que no caso aqui é Jesus, executa a ação, como na frase lege autor a Jesus, disse para ele Jesus. Então Jesus ele executa a ação de falar. Quem falou? Jesus. Então o sujeito da frase, que é Jesus, executa esta ação. Então nesta frase, a pessoa que executa a ação, ela é o sujeito, tá? Agora, uma boa forma de você definir qual é o sujeito, sem precisar fazer essas perguntas aqui, é estando no caso nominativo. Se você tiver isso aqui, esse aqui é o caso nominativo. Como que eu sei? Pelo artigo que tem aqui. Esse artigo, ele é um artigo masculino singular do caso nominativo, tá bom? Ele é um artigo definido e ele é masculino singular nominativo, tá? Então, dessa forma aqui, Jesus, ele está dizendo que esta palavra aqui está no nominativo. Então, é óbvio que ela será o sujeito da frase. Agora, quais são as terminações? Bem, para que a gente entre nas terminações, nós precisamos entender que cada verbo possui uma raiz. A raiz do verbo é leg, neste caso aqui. O que é uma raiz? A raiz, ou radical, alguns vão chamar de radical. Raiz ou radical é aquilo que sempre se repete na palavra. Então, no caso de lego, aquilo que sempre irá se repetir nas suas conjugações e flexões nominais é a palavra leg. E as conjugações do presente do indicativo ativo são o, eis, ei, homem, et, usen. Tá? Essas são as terminações que formam a voz ativa e suas respectivas pessoas. Lego, eu digo, primeira pessoa do singular. Perceba aqui que o leg como raiz, ele não muda, tá? O que vai mudar é a terminação, e a terminação é que vai me mostrar. Então, o, eis, ei, homem, et, usen, tá? Essas duas vogais aqui, elas se leem como uma só, tá? Ômicron y, quando eles estão juntos desta forma, nesta ordem, eles se leem como se fosse uma vogal só. Legusin, tá? Que seria, então, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural, tá? É assim que se conjuga. Agora, liu, outro verbo, no presente do indicativo ativo. Eu solto, a raiz é li e as terminações são da voz ativa. Basicamente a mesma coisa, eu permaneço com a raiz e só adiciono as terminações, tá? É basicamente isso. Você vai colocar a raiz e vai colocar a terminação. Então, o que você precisa ter é as terminações o, eis, ei, homem, et, usen, e ter a raiz do verbo decorada, tá? O verbo gnóstico, a mesma coisa, a raiz é gnosk, gnóstico, gnoskis, gnoski, gnoscumen, gnoskete, gnoscusin. Então, basicamente é simples, apenas você vai precisar da raiz do verbo e as suas determinadas conjugações. Agora, como nós aprendemos o grego não para escrever, mas para interpretar,
Essas terminações elas já vão ser dadas no texto. O texto ele já vai te fornecer as palavras do jeito que elas são. Então você não vai precisar se preocupar. É simples você reconhecer porque você simplesmente vai fazer o seguinte. Você sabe que essas letras aqui em azul, ela representa a terminação que vai ser aqui no caso do presente do indicativo ativo da segunda pessoa do singular. Agora, tudo o que vier antes desta terminação fará parte da raiz. É simples você interpretar isso. Então, basicamente, como nós não iremos escrever palavras, mas interpretar, será fácil, tá? Eu conheço, tu conheces, ele conhece, nós conhecemos, vós conheceis e eles conhecem, tá? E aqui como lição, deixo de lição para que vocês treinem os seguintes verbos. Erro, tá? A raiz é er. Agora, detalhe, fica fácil saber qual que é a raiz, porque esse aqui é a terminação. Eu tenho, tá? Eu tenho. Então, o que vem antes é óbvio que é a raiz. Acuo, novamente, ó, como é que eu sei qual que é a raiz? Porque isso aqui é a terminação. Eu ouço, tá? A raiz é acuo. Agora, vocês têm que flexionar é simples, vocês pegarão a raiz e vão colocar a terminação. É simples, tá? Então, psteuo, eu creio. Aqui é a terminação. Ekbalho, a terminação será essa aqui. Esse é um verbo composto, tá? Balho é o verbo e ek é a preposição anexada ao verbo. Lançar ou jogar, tá? Eu lanço, eu jogo. Latreuo, novamente aqui a terminação, tá? Latreu é prestar culto ou adorar. Felo é querer, desejar. Eu desejo ou eu quero, tá? Basicamente vocês vão conjugar. Será simples. É só você tirar esse ômega e colocar as terminações e as suas respectivas morfologias. Presente do indicativo ativo da primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e assim por diante, tá? Agora, existem alguns verbos e precisa ser estudado porque eles aparecem até com alguma frequência grande. Esses verbos são verbos contraídos e realmente verbos como estes precisam ser estudados, não tem como fugir disso. Primeiro, vocês precisam saber o que é um ditongo. Aí o que eu coloquei aqui? Uma foto, as vogais que existem na língua grega, alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega, são as vogais da língua grega. Sempre breves, o, que seria aqui epsilon, ômicron, sempre longas, eta, ômega. Então perceba que essas aqui são breves porque são o. Percebe que até na tonicidade elas são rápidas. Agora, eta, ômega, percebe que elas são mais alongadas, tá? Então, agora, esse aqui em cima, breves ou longas, é porque de fato esse alfa, iota e y, eles não são, por definição, vogais alongadas. Eles se tornam alongadas na hora de contrair ou de flexionar alguma coisa, tá? O que ele vai explicar é as vogais eta e ômega são respectivamente as formas alongadas de epsilon e ômicron. Sim, porque essas duas letras elas são breves por definição. Quando eu alongo elas se tornam essas duas aqui.
Já essas daqui não mudarão a sua forma. Elas serão alongadas, mas permanecerão da mesma forma, tá? Nesse sentido, pelo fato de estarem sendo alongadas, essas daqui não vão mudar muita coisa. O que realmente devemos nos preocupar é com essas duas aqui, tá? Agora, o que é um ditongo? Um ditongo são duas vogais dentro de uma sílaba. Por exemplo, na palavra flauta. Flauta, ela tem o ditongo de A e U. Então, aí no caso, ele coloca aqui os ditongos, aqui no caso, tá? E uma observação, este UI, ele se pronuncia como um U e um I, porque é um ditongo de duas vogais. Agora, esse OU aqui, Ômicron Y, ele vai se pronunciar como U, porque ele é um ditongo. Lembra que eu expliquei que esse tipo de ditongo aqui, ele forma um som único? É por isso que aqui você vai pronunciar U e aqui você vai pronunciar U. Porque quando você tiver Ômicron Y nesta ordem aqui, então esse aqui vai formar um som apenas. Agora, em outros casos, como eu posso ver aqui esse AU, esse EL, esse UI, eles serão pronunciados com E, como está escrito aqui. Nos ditongos, o Y se pronuncia como U, tá? Agora, o problema é quando um verbo terminar com estas letras aqui. Percebam que a terminação ela permanece a mesma, que a terminação do presente indicativo ativo ela é a mesma. O ômega aqui como representante da primeira pessoa do singular, ele está aqui. Agora, o problema é quando vem com essas vogais aqui, ó. Quando alguma dessas vogais vem antes. Aí o que vai acontecer é uma contração. Isto é, será reduzido. Isso significa que as vogais alfa, epsilon e ômicron, ao se encontrarem com as terminações do presente indicativo ativo, as terminações que estão aqui em azul, sofrerão uma contração de acordo com as seguintes regras. Aí, de fato, aí aqui você precisa decorar as terminações. Se for a vogal alfa, ao se encontrar com um epsilon ou um eta, ele vai se tornar um alfa. Se o alfa for se encontrar com o ditongo EI, ele vai se tornar um alfa alongado. Bem, aqui estão as regras, tá? O que acontece na prática é basicamente o seguinte. O verbo agapau, que significa eu amo, ele termina com ao. E ele é bem comum, tá? A raiz dele é agapá, tá? E o que vai acontecer? Percebe que quando eu pego a raiz, ele termina em alfa. Eu vou adicionar o ômega como a terminação aqui do presente do indicativo ativo da primeira pessoa do singular. O alfa e o ômega se contraem e vira isso aqui, ó. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Alfa com eis vai ficar ans. Alfa com ei vai ficar um alfa alongado. Alfa com homem vai ficar homem com a vogal alongada. Entende? E então as terminações finais serão as que vocês podem ver aí na tela, tá? O, as, a, homem, a, te, ossen, tá? Isso nos verbos terminados em al. Agora, em verbos terminados em el, eles terão outras regras nas quais deverão seguir e aí sim eles serão conjugados de outra forma. Somente lembrando aqui que essas regras aqui, elas somente se aplicam em verbos terminados em al, tá? Alfa, ômega. Então aí a vogal alfa, ao se encontrar com as terminações aqui, irá ser contraída e vai virar o seguinte. Aí as terminações serão o, as, a, homem,
ate, osin, tá? Essas serão as terminações. E aí você vai ter a raiz normal, a raiz não muda, o que vai mudar é a terminação. Agora, se for terminado em el, aí as regras mudam. Bem, como nós não vamos escrever, a gente não precisa saber as regras, tá? A gente já vai direto para as formas finais e o propósito é que vocês entendam o porquê a forma é diferente e além de entenderem o porquê, vocês tenham essas terminações decoradas, tá? O verbo kalel, que significa chamar, eu chamo, tá? Ele termina com el. Ele vai ser o seguinte: o, eis, ei, umen, eite. Olha que interessante. Vamos de novo. O, eis, ei, umen, eite, usin. Esse aqui, ele não sofre tantas alterações, se nós formos ver, porque se eu tenho um epsilon mais outro epsilon, ele vai virar um ei. Epsilon com ômicron vai virar um 1. Epsilon mais um ditongo ou uma vogal longa permanece o ditongo ou a vogal longa. Então as regras aqui vai ser o seguinte: epsilon mais um ditongo vai permanecer o quê? O ditongo. Epsilon mais um ditongo permanece o ditongo. Epsilon mais um ômicron vai virar U. Tá vendo? Então é por isso que acontece isso. Então as terminações dos verbos terminados em el serão o, eis, ei, umen, eite, usin, tá? E por quê? Porque esse epsilon aqui indo com este ditongo permanece o ditongo, tá? Agora verbos em all, ômicron e ômega, tá? Aí as regras mudam de novo, tá bom? Nós não vamos trabalhar em cima das regras, você não precisa decorar as regras, você só precisa decorar as formas finais, tá? O verbo delol, eu faço evidente, eu manifesto, tá? Eu torno algo evidente. Vai virar delo, delois, deloi, delumen, delute, delucin, tá? É assim que funciona. E aqui explico o porquê. Essa vogal junto com essas vogais aqui, elas se contraem e vai virar da seguinte forma, como os irmãos podem ver aí, tá? Mais uma vez, em verbos terminados em ol, o, ois, oi, umen, ute, usin, tá? Agora, os casos. O que é um caso? Caso, eu expliquei na aula passada, casos são formas do substantivo que determinam a função sintática em que este está sendo usado na frase. Por exemplo, aqui, logos, anthropos, cosmos, kyrios, respectivamente. Palavra, homem, mundo e senhor. Estas palavras terminando com ômicron sigma, elas são do caso nominativo. A mesma palavra terminando com ômicron y, ela é genitiva. Então será um genitivo de posse da palavra do homem, do mundo, do senhor. Dativo, logo, antropo, cosmo, kyrio, para a palavra, para o homem, para o mundo, para o Senhor. Ou pela palavra, pelo homem, pelo mundo, pelo Senhor. É porque realmente o dativo ele tem 3 possíveis traduções, tá?
e na palavra, no homem, no mundo, no Senhor. Ele pode ser traduzido dessas três formas. Acusativo. E você pode ver que esse aqui, o dativo, ele vai usar uma vogal alongada, tá? Logo é o ômega com o iota subscrito, tá? O acusativo, ele é ômicron ni, que vai ser o objeto direto do verbo. Então, seria assim: a palavra, o homem, o mundo, o Senhor. Então, se eu escrevesse alguma frase e eu colocasse esta frase, nessa frase algum verbo e eu colocasse, por exemplo, se eu fosse escrever aquele texto de João 1, eu tenho enarre enrologos. Agora a segunda sentença, kai rologos en proston theon. Esse theon, ele é o objeto direto do verbo en. Por quê? Porque theon, ele está com a terminação ômicron ni e ele é a palavra estava. Aí você vai perguntar, estava o quê? Com Deus, tá? É o objeto direto do verbo. Agora, é lógico que isso mata o unicismo, a doutrina unicista, mostrando que o Filho e o Pai são distintos. E isso levanta o estandarte da Trindade, mostrando que a Trindade ela é bíblica, fazendo separação entre o Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando que eles são três pessoas distintas em um único Deus, uma unidade composta. O texto é claro, tá? Mas enfim, é basicamente esta função do acusativo, tá? Objeto direto do verbo. E o dativo, ele é o objeto indireto do verbo, tá? Vocativo. O vocativo, ele é um chamado, log. É como se você estivesse chamando. Eu acho que o caso mais... o exemplo mais fácil é com antrope, que é como se você estivesse chamando homem. Então você está chamando, tá? Palavra, homem, mundo, Senhor. Bom, esses são os casos na língua grega. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo com as seguintes terminações. E geralmente o vocativo ele será traduzido pelaquele ponto de exclamação. Então geralmente se você tiver uma frase com o vocativo, ele não terá artigo, ele terá o epsilon como característica e ele, além de não ter um artigo, ele terá junto dele um ponto de exclamação para mostrar que aquilo é um chamado, é uma interjeição, tá? E ele é usado também no Novo Testamento. Agora, é claro que dentro do genitivo e do dativo existem subgrupos, como o ablativo, como o locativo, mas como eles possuem as mesmas formas, o que importa saber não é o nome, mas sim as suas funções sintáticas, tá bom? Então, por enquanto, somente isso para começo, para não confundir vocês. O que eu quero fazer com vocês é desmontar um verbo. Esse verbo que está aqui é um verbo difícil, tá? Já foi escolhido justamente porque ele não é fácil. Agora, é possível que vocês estranhem, porque por ser um verbo difícil, vocês não vão entender nada. Mas, por mais que vocês não entendam, prestem atenção como se desmonta um verbo e nas características de cada parte, porque isso também é importante. Eu poderia desmembrar qualquer verbo, até mesmo aquele lá em cima, que eu expliquei, o verbo lego. Só que aquele verbo ele é muito fácil de desmembrar e eu já desmembrei ele. Ele é a raiz leg e a terminação ômega.
tá? É simplesmente isso. Agora, esse verbo aqui, ele é diferente. Além de ser um verbo composto, o que é um verbo composto? Verbos compostos são verbos com preposições anexadas à raiz do verbo. A raiz do verbo é essa aqui, ó, axio. Portanto, o que estiver atrás desta raiz geralmente será um verbo composto. Isso aqui é uma preposição, tá bom? É uma preposição, isso aqui. Então, justamente por ser uma preposição, vai ser um verbo composto. Axio, raiz. Esse feta, ele é característica da forma passiva. Esse eta, ele é uma vogal alongada. Então, feta com eta vai formar o aoristo passivo. Essas duas letras aqui formam o aoristo passivo. Agora, esse eta sendo pegado também juntamente com esse t, então esse et aqui, ele é a terminação do subjuntivo. Agora, este t, ele é da segunda pessoa do plural. Então, na prática, eu tenho o quê? Preposição, raiz, característica da forma passiva, característica do aoristo passivo, característica do subjuntivo e característica da segunda pessoa do plural, vós. Juntando isso, eu tenho um verbo aoristo, do tempo aoristo, do modo subjuntivo, da voz passiva da segunda pessoa do plural, que é o vós. Agora você me pergunta, como é que eu vou traduzir esse verbo? Pois é, este verbo eu tirei daquele texto de Lucas, tá? Lucas 21, se eu não me engano, 36. E naquele contexto, esse verbo ele será traduzido pela seguinte forma. Se ele é um verbo do tempo aoristo, ele será traduzido geralmente no tempo passado, tá? Apesar do aoristo ele ser um tempo que pode ser, ele não leva em conta a ação mesmo ali no momento, mas sim somente contemplando a ação, ou seja, o aoristo ele não tem um tempo determinado. Apesar disto, ele geralmente será traduzido pelo passado, tá? Algumas vezes não tem como fazer isso, mas neste caso aqui, nesse contexto, ele será passado. Subjuntivo é o modo da possibilidade. Então, é uma ação passada, só que neste caso, ele é uma ação passada de uma forma de uma possibilidade. Então, basicamente, isso aqui não é uma afirmação, isso aqui é uma possibilidade. Só que nós temos um problema. Quando o aoristo ele se junta com o subjuntivo, ele geralmente terá uma conotação futura. Ele será traduzido de uma forma futura, tá? Agora, passivo significa que o sujeito a quem o versículo está mostrando sofrerá ação. E no caso aqui o sujeito é o vós, nós. Então, naquele contexto, o que nós temos aqui é o seguinte: axio, tornar digno. Como é passivo, ser tornado digno. Alguém me tornou digno. Como é um aoristo do subjuntivo, então não é que eu fui tornado, é para que eu me torne, para que alguém me faça digno. Entende? Justamente por conta de ser um aoristo e um subjuntivo. Então, o texto de Lucas 21, 36, que usa este verbo, ele será traduzido como: para que possais ser tornados dignos. Então imagina, um verbo como esse daqui ser traduzido por
por umas 4 palavras, deixa eu ver, para que possais ser tornados dignos. São 5 palavras. 5 palavras para traduzir. Realmente esse não é um verbo fácil, mas é justamente por isso que eu escolhi ele. Agora, nós temos outros verbos aqui. Esse aqui é um caso de um verbo defectivo que eu expliquei na outra aula. Verbos defectivos, eles têm forma média passiva. Aqui os irmãos podem ver que isso aqui é um particípio por conta dessa terminação aqui, mas essa terminação, ela é a terminação que demonstra um particípio passivo ou um particípio médio, tá? Quando nós vemos isso aqui em uma palavra, geralmente será um particípio médio ou um particípio passivo. Só que este verbo aqui, ele é diferente de outros porque ele é um verbo depoente. Isto é, ele é um verbo defectivo, ele será traduzido na sua forma média passiva, mas ele não tem força média passiva. Ele é usado sempre na sua forma ativa, tá bom? Agora, não confundam essa terminação aqui, homem, com a terminação do presente do indicativo ativo. Não confundam. Perceba que o presente do indicativo ativo, voltando lá para cima, para nós vermos a diferença, o presente do indicativo ativo, quando ele usa o homem no final da frase, tá bom? Agora, quando ele vai falar aqui, ele usa o homem no meio da frase, tá bom? E outra coisa, esse ômicron, ele não faz parte, ele aqui está sendo vogal conectiva, tá? Ele aqui está fazendo uma função de vogal conectiva. E olha que interessante, geralmente, quando você tem um particípio, os particípios, eles têm terminações, como vocês podem ver aqui, eles têm caso, particípio tem caso. Verbos não terão casos, tá? Há essa exceção com o particípio. Alguns não consideram o particípio como um modo, mas de certa forma você pode considerá-lo. As gramáticas não vão dizer que ele é um modo, tá? Você não vai encontrar isso nas gramáticas, mas de certa forma a gente pode dizer que isso aqui é um modo particípio. E aí sim, os particípios eles têm casos. Esse aqui é o caso nominativo plural, tá? E, enfim, não confundam, esse aqui está no meio e aquele está no final, tá bom? Aqui, deixa eu ver aqui. Esse também é um verbo difícil. Essa é uma preposição, esta é a raiz e esta é a terminação do infinitivo, tá? Então, esse aqui também é fliegen, ele é escapar. Nós temos aqui esse texto de João, ele é clássico, basicamente todo professor de grego geralmente usa esse versículo aqui para explicar acerca de questões sintáticas, ele é muito bom para isso também, tá? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, esta é uma preposição, en arri en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos, hutos en arri pros ton theon, panta di autoegênito, kai horis autoegênito, udehen ho diegonen, en auto. Aqui você pode pronunciar de duas formas, zoe ou zoé, en kai zoé en to fos ton antropon, kai to fos en te scotia faini, kai he scotia auto u catelamen.
tá? E esse, inclusive, também é um verbo composto, só que é um verbo alongado. Nós podemos ver aqui, é um verbo alongado, tá bom? Aoristo, por sinal. O que nós temos, então, aqui nesse caso, deixa eu corrigir aqui, prevaleceu. E a luz na escuridão ilumina, e a escuridão contra ela não prevaleceu. Bom? Ou prevalece, pode ser. Eu vou colocar aqui prevalece. Tá? Agora tá arrumado. Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui é uma preposição, é um dativo aqui, uma construção enarre. Esta preposição, ela não tem como é que fala? Um acento, porque o propósito dela é ser pronunciado junto com a próxima frase, enarre. Enarre é uma frase só, é uma palavra só, que está no dativo, no princípio, é um dativo temporal e é o objeto indireto do verbo que nós podemos ver aqui, que na verdade, por mais que alguém diga que o verbo é este aqui, este dativo ele vai agir muito melhor para este verbo aqui. Justamente porque no princípio existia, eu vou traduzir isso aqui por existia porque isso aqui é o verbo ser no imperfeito. Então eu tenho a liberdade de traduzir isso aqui como existia justamente por ser o verbo ser, tá? Esse aqui é um verbo de existência, então eu posso sim traduzir por existir. No princípio existia a palavra, tá? Então a palavra existia aonde? No princípio. Mas ele vai dizer, e esta mesma palavra, ela estava junto de Deus, tá? E Deus era a palavra. Então, olha que interessante. Esse verbo, ele é um verbo que precisa de dois complementos, chamado de bitransitivo. Por quê? Bi vem de dois, seria ali um prefixo de dois. Então, seria o seguinte, ele precisa de dois complementos. Para que isso? Ele estava, ok, estava aonde e estava com quem? Aí você vai ter a resposta. Primeiro, o sujeito é este aqui. Nós sabemos que é o sujeito por conta de estar, no caso, nominativo. O sujeito é isso. Então, a palavra, tá bom. A palavra estava aonde? No princípio, tá? Mas ela estava com quem? Junto de Deus. Tá vendo aqui? Como você tem aqui a própria construção gramatical mostrando. Jesus, esta palavra, ela existe no começo. Esta palavra não está sozinha, ela está com um segundo ser distinto dela. E este ser era a palavra. Eu acho interessante. Agora, a construção gramatical que nós temos aqui é uma construção que ela é considerada como qualificativo, tá? Eu já explico isso aqui. Até porque eu também tenho que explicar a falta do artigo aqui. Eu já entro nessa questão. Mas cabe nos ater agora neste texto no seguinte quesito. Perceba que aqui em cima eu tenho a construção de Jesus sendo eterno, ele existe no princípio. Esta mesma palavra que existe no princípio não está sozinha, ela está com alguém, com Deus. E aí sim ele vai dizer aqui, Deus era a palavra. Aqui no caso, o sujeito ele será traduzido primeiro. O que acontece? Alguém teria digamos assim, um iniciante ele poderia ter problema com esse texto, porque para se definir o sujeito desse texto é necessário buscar o caso nominativo. Mas o iniciante poderia ver que há dois substantivos que estão no caso
nominativo. Pois é, mas um leva artigo. Este aqui que está levando artigo é o sujeito. Então, ele virá na tradução primeiro. A palavra era, tá bom? Era. Outra coisa, este verbo aqui, por ser um verbo de existência, ele me dá 3 possíveis traduções. Era, estava ou existir. Bom, eu posso traduzir dessas 3 formas porque é um verbo de existência, então ele é irregular mesmo. Bom, isso aqui pode até mesmo ser traduzido como foi. Bom, mas enfim. Olha o que ele vai dizer aqui. Este Deus, ele não tem um artigo, porque quando um substantivo ele não leva artigo, não necessariamente ele será indefinido. Por quê? Porque na língua grega, quando eu quero colocar alguma palavra no definido, eu coloco um artigo. Mas quando eu não quero definir essa palavra, eu posso colocá-la no indefinido. Mas a construção gramatical implica nisso também. Desta maneira, este feos não pode ser indefinido. Primeiro, olha o que eu tenho aqui. En, arre. Isso aqui está indefinido. Não existe uma preposição aqui entre esta preposição e entre este substantivo não existe um artigo. Então, aqui deveria ser traduzido em um princípio. Mas isso não é gramaticalmente possível por conta da construção. O certo é no princípio, porque isso aqui ele é um substantivo definido, por mais que ele não leve um artigo. Isso existe na língua grega, tá? Outro exemplo. O exemplo aqui embaixo, cadê? Aqui embaixo tem mais um exemplo. Aqui, ó. En auto zoe en. Olha aqui. Percebe que aqui não tem um artigo? Nele, é porque em com ele vai virar nele. Nele, vida estava? Não, nele estava o quê? A vida. Então percebe que eles não têm artigos, mas eles são definidos sim, porque principalmente por conta disso aqui ser o uso qualificativo, mostrando a natureza, os atributos e a essência. Então Jesus, ele é da natureza, essência e possui os mesmos atributos de Deus. Dessa forma, esse feos, ele será um qualificativo, então ele mostrará a natureza do Filho e a essência também, a divindade. Todos os gramáticos trabalham dessa seguinte forma, mostrando que Jesus, ele é da mesma essência do Pai, ele é da mesma natureza do Pai e ele possui os mesmos atributos que o Pai. Então, isso aqui é trindade pura. Primeiro versículo, ele vai dizer: no princípio existia a palavra, mostrando a eternidade do Filho. E esta mesma palavra que existia no início, ela estava junto de Deus, mostrando a separação entre o Pai e o Filho, que não são pessoas não são as mesmas pessoas, são pessoas distintas. E essa palavra que estava junto de Deus, nesse mesmo princípio, ele tem a mesma natureza do Pai. Não criado, ele não foi criado, ele sempre existiu e ele sempre foi Deus, tá? Então, basicamente é isto. Agora, continuando, isso aqui é um pronome demonstrativo, este se referindo a Jesus, estava no princípio com Deus, junto de Deus, então mostrando aqui o relacionamento entre o Pai e o Filho, os dois ali na criação, tá? Mostrando que Jesus ele estava no princípio, isto é, se ele estava ali, se ele existia ali, ele não foi criado,
tá? O verbo, ele é um verbo imperfeito em mi. Ele é na ideia de continuidade no passado. Ele não é um verbo daqueles verbos como, por exemplo, egeneto. Por exemplo, aqui, rutos egeneto enarre. Então, este, digamos, foi no princípio, ou este se tornou no princípio, entende? João, ele não escreve enarre egeneto ho logos, no princípio a palavra se tornou, não, entende? Ele não fala isso, ele fala que no princípio existia a palavra. Então, esse verbo existia, principalmente no imperfeito, no verbo emi, no imperfeito, ele vai ser usado no seu sentido contínuo e ele vai mostrar a eternidade de Jesus. Também ele vai mostrar o quê? Que a relação entre o Pai e o Filho, mostrando pessoas distintas. Este estava no princípio com Deus, junto de Deus, tá? Essa preposição aqui, junto de Deus, é uma preposição aqui mostrada com relacionamento. Junto de Deus, eles não são as mesmas pessoas. Panta diautu egenito, tudo, todas as coisas, através dele, de quem? De Jesus, no caso, que ele está falando aqui, foram feitas, e sem ele, aqui é interessantíssimo. Aqui é fora de Jesus, a par de Jesus. Aí ele vai falar, egenito foi feito, o de nem, ou nenhum, aqui é um numeral, nem uma coisa. Então, e isso aqui é um verbo perfeito, daquilo que se fez e continua feito. Então, a tradução para isso seria, digamos assim, todas as coisas através de Jesus foram feitas, e sem Jesus, nenhuma só coisa do que foi feito e hoje existe se teria criado. Basicamente, uma tradução assim melhor seria esta. Então, tudo que hoje existe, se não fosse por conta de Jesus, não existiria. Entende? É isso que ele vai mostrar aqui nesse texto. Outra coisa, isso aqui, ele é o perfeito, ele é o tempo perfeito. O tempo perfeito, como é que eu sei que isso aqui é perfeito? Você percebe que aqui existe, dentro da raiz, existe um gama. Este gama, ele foi reduplicado para cá. Eu tenho 2 gamas, tá vendo? Na frente desse gama reduplicado, existe um epsilon de aumento. Então, quando isso acontece, eu tenho raiz. Então, primeiro você precisa saber qual que é a raiz. A primeira consoante da raiz foi reduplicada antes dela e foi adicionado um epsilon de aumento, nesse caso aqui, então é o perfeito. Agora é interessante para não confundir com isso aqui. Isso aqui é diferente, tá? Esse epsilon que está aqui, ele é um epsilon chamado aqui do auristo, tá? Ele vem antes do gama, e esse epsilon que está aqui na frente do gama, ele faz parte da raiz, bom? É muito diferente. Aqui, en autodzoi en, nele estava a vida, então, ou seja, o Filho é eterno, ele não foi criado, ele mesmo existe. A vida, ele é a própria vida, e a vida era a luz dos homens, e Jesus fala que ele é a luz do mundo, e a luz brilha, resplandece, ilumina na escuridão, e a escuridão não prevalece contra ela. Então, basicamente, esse aqui é maravilhoso. A escuridão, ela não tem poder contra o Filho de Deus, tá bom? Então, todas essas análises são importantes. Assim, vocês, anotando tudo isso, poderão ver um pouco de como funciona a língua. Eu sei que
Muita coisa vocês ainda não compreendem, eu tenho consciência disso, tá? Mas o objetivo é que eu dê um panorama da língua grega para que vocês comecem a entender como que funciona, tá? E que vocês vão anotando, tá certo? O objetivo é dar um panorama da língua grega. Aqui em cima é aquele texto de 1 João 5, 5 a 8, onde vai falar aqui da Trindade também. Se esse texto é acréscimo ou não, não é foco deste vídeo, tá? Mas usarei ele na gramática, ok? Eu não estou usando ele, entrando no mérito se ele é verdadeiro ou não. O que eu vou usar é a gramática, tá? Tis estin ho nikon ton cosmon. Eimerhopsteuon, aqui um particípio, Rot Jesus, estin hohuios tu fiu, é uma pergunta. Este ponto e vírgula, ele é uma pontuação grega que representa o nosso ponto de interrogação. Hutos estin ho elfon dihidatos kai haimatos Jesus Christos. Isto aqui, ele é uma pausa. Uk entorhidati monon al entorhidati kai entorhaimati kai to pneuma estinto martyrum hot to pneuma estinhi aletheia hot 3 eisin hoi martyruntes ento urano ho pater ho logos kai to hagion pneuma kai hutoi hoi 3 genesi. Esse verbo aqui ele pode ser tanto como eisi, tanto como eisim, tá? Esse ni final aqui ele pode ou não aparecer, isso não muda nada. É somente na questão de escrita, são duas formas diferentes de escrever a mesma palavra. Cai 3 eisim, aqui ó, ele aparece aqui como com o ni. Roi martyruntes, entege to pneuma kai to ridor, kai to raima, kai roi 3 eis to gen eisim. A tradução já está aí como vocês podem ver.